Ok, pessoal, boa tarde. É um grande prazer para mim, então, apresentar Marcelo Ferreira da Costa Gomes, bacharel de 2005 do nosso instituto, que é nosso palestrante no colóquio de hoje. Para mim, especialmente porque conheço o Marcelo faz 18 anos, desde 2002, quando fui meu aluno de métodos computacionais. Agora estávamos revisando que naquela época não era nem A, B, C como é hoje. Logo em seguida, ele começou a fazer trabalho de iniciação científica em dinâmica de epidemias, quando o assunto estava recém começando entre os físicos de mecânica estatística. Depois veio o mestrado, com passagem direta para o doutorado, concluído em 2011. Uma parceria de quase 10 anos, durante a qual Marcelo teve passagem pela Universidade de New Mexico e do Centro Atômico Bariloche, grupo nos dois grupos onde tínhamos colaboração sobre epidemias. A partir daí, continuou sua carreira no exterior, com pós-doutorado de 3 anos na Northeastern University, sediada em Boston, no grupo de Alexandro Vespignani, que é provavelmente o físico mais influente na área dinâmica de epidemias. Naquela época, o grupo já estava fazendo contribuições aplicadas à gripe e, posteriormente, ao ebola, onde Marcelo participou em vários trabalhos de destaque. Com essa bagagem, ele retorna ao Brasil em 2014 para iniciar pós-doutorado na Fiocruz, onde é atualmente pesquisador em saúde pública. A Fiocruz, ou Fundação Oswaldo Cruz, é bom lembrar, está entre as instituições de pesquisa em saúde pública de maior prestígio internacional. Ali, entre outras atividades, Marcelo participa do grupo de vigilância de síndromes respiratórias, hoje, obviamente, principalmente dedicado ao Covid-19. Sobre isso, justamente, de primeira mão, temos o privilégio de ouvir Marcelo hoje. Marcelo, por favor. Muito obrigado, Sebas. É um prazer enorme apresentar nos colóquios, que eu participei tantas vezes como aluno, Aí é um prazer realmente muito grande estar apresentando de novo para casa, basicamente. E em especial com a abertura tua, que foi um grande parceiro aí na minha formação e o principal culpado por eu estar trabalhando nessa área, justamente lá na disciplina de métodos onde tudo começou. Então é já realmente um prazer muito grande. Mas, então, para não ficar aqui no momento muito emotivo, vamos direto para o que interessa. Bom, então, deixa eu puxar aqui a apresentação. A ideia, então, hoje eu vou apresentar para vocês algumas coisas de vigilância de síndrome respiratória, em particular no Brasil, obviamente, e qual é a relação disso com a Covid, e tentar destacar aí questões de quais são os objetivos da vigilância, desafios, em particular desafios para modelos de propagação, que é o que, em geral, a comunidade de física e de matemática, em particular, tem uma maior contribuição e um olhar mais atento, e análise de situação. Então, como o Silas colocou, eu sou atualmente pesquisador em saúde pública na Fiocruz, no programa de computação científica, e sou integrante do grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica, que envolve tanto pesquisadores do ProACC, da Fiocruz, quanto da Escola de Matemática Aplicada, da FGV e alguns outros parceiros de outras instituições. Então, aqui só uma lista breve das pessoas que estão diretamente envolvidas em parte dessas análises voltadas para a Covid, em particular. Inclusive, tem uma parceria ali na Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com a doutora Ana Veiga, onde eu estou orientando um aluno de mestrado, olhando também para os dados de síndrome gripal. Bom, tá, e aí uma lista de alguns endereços eletrônicos onde a gente tem depositado parte dos relatórios técnicos, boletins, sites do Infogrip e do grupo de pesquisa em particular. Tá? Bom, então, antes de entrar nos detalhes da vigilância em si e da modelagem, dar uma pincelada nas características gerais da Covid em particular, no cenário global
Então, essa seria a primeira etapa. A ideia que eu estruturei é falar um pouquinho das características gerais, depois falar um pouco de primeiras abordagens, né, o que a gente pode fazer em termos de modelagem num primeiro momento, né, pensando em proteção ou preparação prévia à importação de casos, estabelecimento no país, e depois ir para a parte de vigilância epidemiológica propriamente dita, né, que é olhar ao longo, uma vez estabelecida no país, como é que a gente pode analisar esses dados para fazer análise de situação, para embasar ações de saúde pública. Marcelo, desculpa interromper, a gente está com o teu primeiro slide ainda e ele não está em tela cheia. Opa. Talvez se tu usa os 2 monitores, às vezes isso ocasiona esse tipo de coisa. Pode ser. Tá, então deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso diferente. Vou ver se eu tenho como trocar para a tela em si. Vejamos. Agora ele está com ele em tela cheia, não? Agora a gente enxerga sim. Nós temos 2 imagens em realidade. Temos a tela cheia e a do apresentador junto. Tá, então peraí. Diabo. Agora ele não tá nem querendo sair. Oh, desgraça. Aqui, tá. Peraí. Deixa eu tocar para fazer o seguinte, eu vou pegar a versão em PDF e aí eu compartilho o PDF em si aqui. Aí não deve estar esse mesmo tipo de problema. Tá perfeito agora. Joia, obrigado. Beleza, valeu. Tá. Bom, então, a ideia então era fazer então essa primeira abordagem aqui então de aspectos gerais, né? Então, como é que começou, né, esse processo todo? Embora então a gente ainda esteja um pouco ainda em aberto, né? Qual é de fato o início, né, do surto, mas o que se tem de registro oficial é o primeiro caso em dezembro de 2019, né? E a hipótese predominante é de salto interespecífico, né? Ou seja, um vírus, o SARS-CoV-2 circulando em animais silvestres, e a partir da interação com humanos, em algum momento esse vírus se tornou capaz de se transmitir também na espécie humana, né? Que é algo bastante comum em diversos vírus e em diversos surtos de relevância internacional, né? Esse é o mecanismo típico de novos subtipos de influenza, por exemplo, e particularmente para a influenza pandêmica, né? Ebola também
compartilha desse mesmo mecanismo, febre amarela, enfim, existe uma série de agravos de saúde, né, cuja origem é exatamente esse tipo de processo, né, a interação humano-animais silvestres, né, que expõe, então, a espécie humana a patógenos com hospedeiros em animais silvestres, né, e essa interação acaba, aí, à medida que o tempo vai passando, basta ter um salto, uma mutação nesse vírus que permita, o torne capaz de se transmitir no organismo humano, para que esse vírus, então, que era particular de uma determinada espécie silvestre, passe a circular também em humanos, né? E, obviamente, quanto mais a gente faz pressão em ambientes silvestres, né, ou seja, quanto mais as nossas cidades, os nossos centros urbanos avançam sobre áreas de mata, isso vai gerando uma pressão cada vez maior, né, nos animais silvestres. Isso, em geral, os torna também mais suscetíveis a patógenos que circulam em animais, né, e, obviamente, quanto maior é essa interface aí entre cidades, centros urbanos e zonas de mata, maior é a exposição de humanos a animais silvestres e vice-versa, né? E isso, obviamente, torna cada vez mais fácil e mais frequente esse tipo de evento, né? Então é algo que ocorreu agora, já ocorreu no passado e provavelmente vai ocorrer várias e várias vezes ainda no futuro. Bom, para ter uma ideia de ordem de grandeza, né, do que a gente está falando aqui em termos de Covid, nós temos até isso, dados retirados de hoje do site da Organização Mundial da Saúde, são mais de 35 milhões de casos confirmados no mundo e mais de 1 milhão de óbitos confirmados. Tá? E aí aqui eu chamo a atenção para o fato de que isso são apenas casos de óbitos confirmados, ou seja, com exame laboratorial, com resultado positivo para o vírus SARS-CoV-2. Né? E aí, se a gente compara, por exemplo, com a pandemia de H1N1 em 2009, a estimativa para casos durante um ano de pandemia está entre 150 mil até 500 e quase 580 mil óbitos, né? E isso já falando de estimativa, ou seja, não é restrito apenas àquilo que foi confirmado, já a partir do que foi dos casos confirmados, se estima o que de fato ocorreu, e esse é o número. Então a gente vê que a gente sequer encerrou um ciclo completo, um ano completo de pandemia, né, do novo coronavírus, e nós já estamos na casa do dobro de óbitos confirmados em comparação com o limite superior da estimativa de óbitos durante a pandemia de 2009 de H1N1. Tá? Se a gente compara com a gripe espanhola, né, de fevereiro de 18 até abril de 1920, de novo, falando de estimativa, a estimativa está na casa aí de 500 milhões de casos, com óbitos estimados entre 17 a 100 milhões de óbitos durante 2 anos. Né? Sendo que o nível de ação para mitigação também é bastante distinto. Né? Então, nota, a gente está falando de algo realmente que está cada vez mais se aproximando ao nível gripe espanhola e completamente distinto, tá, de outros surtos recentes que nós tivemos de influenza em particular, né, que é o principal vírus respiratório afetando em larga escala a população humana. Tá? Em termos de sintomas, existe uma série de sintomas já identificados, né, em pacientes com Covid. Né? O mais comum é a presença de algum sinal de dificuldade respiratória. Né? Tem sido cada vez mais comum também a observância de alguma dificuldade de detecção de odor, perda de olfato e perda de paladar também. Né? E mal-estar geral, febre é um sintoma também bastante recorrente. Né? Tem toda uma lista, tem um trabalho bastante interessante, que eu cito aqui, que tem feito um acompanhamento
né, dos sintomas mais comuns, né, fazendo análise de registros hospitalares, né, em mais de um país. Bom, se a gente olha, né, agora em termos de que a gente tem acompanhado mundo afora, aqui só para ilustrar um pouco em termos de casos confirmados, casos diários confirmados por milhão de habitantes, em alguns países aqui selecionados, nós temos o Brasil, é esse aqui em cinza, tá, que está mantendo agora uma queda, está de novo formando aqui um novo platô, tá, mas está com uma tendência aí mais ou menos andando de lado, né? E nós temos países que passaram pelo primeiro surto no começo do ano e que tiveram uma queda muito acentuada, né? Principalmente países europeus como Espanha, Reino Unido, Itália, e aqui em azul que está sem a sigla, sem a legenda, é a Suécia, né, que tiveram um primeiro brote muito forte, os casos caíram, se mantiveram por um longo período em volumes significativamente baixos e já voltaram a subir de novo. Então, isso deixa muito claro, né, essa questão de que, sim, uma eventual segunda onda está no horizonte de qualquer país que não tenha atingido a chamada imunidade de grupo, né? E aí é importante a gente destacar que a gente, na verdade, espera que não tenha atingido a imunidade de grupo, tá? Porque se tiver atingido a imunidade de grupo, seja no país, seja em um estado, seja em alguma região do país, isso significa que nós não fizemos o nosso trabalho bem feito, em termos de mitigação, em termos de intervenção, para tentar minimizar o impacto da doença, né? Então, o esperado é que não, nós agimos. A gente pode questionar aqui quão forte foi ou quão eficaz foi tanto as ações por parte de órgãos públicos quanto a adesão por parte da população às recomendações de distanciamento, né? Mas, de fato, nós tivemos ações importantes e essas ações têm impacto, reconhecidamente têm impacto na transmissão, né? Em conter, em pelo menos frear ou diminuir a velocidade com que a doença se propaga, a facilidade com que ela se propaga, e isso faz com que a doença, que o número de novos casos comece a cair mesmo antes de atingir a imunidade de grupo que seria aquela necessária no caso de uma propagação completamente sem nenhuma ação de controle de mitigação. Tá? Então isso é importante a gente ter muito claro, isso é esperado. Tá? Isso, em algum momento isso vai ocorrer. Imagina que a gente começa a flexibilizar, em algum momento vai haver uma retomada do crescimento, a questão é como é que a gente reage a isso, né? E o quão preparado nós estamos para enfrentar essa retomada do crescimento. Tá? Bom, agora entrando na parte mais de pesquisa em si, né? Falar um pouquinho de modelos de propagação, né? Bom, o primeiro ponto, né, importante a gente lembrar, até porque eu imagino que muitas pessoas na audiência não estejam muito familiarizadas com a área específica de modelos de propagação, né? Então, só resgatar um pouquinho a questão que está amplamente difundida, que é essa questão da taxa de reprodutividade, né, o tal do R0 ou R efetivo, né? O que é esse R0? É o que a gente chama de taxa de reprodutividade básica, né? Que nada mais do que o número médio de novas pessoas infectadas a partir de um único caso, de um único indivíduo infectante numa população completamente suscetível. Tá? Então, é uma característica que depende tanto, quer dizer, é um número, na verdade, uma taxa que vai depender tanto de características próprias do patógeno, tá? Como a sua capacidade de transmissão, quais são as rotas de transmissão, a sua infecciosidade, como também características particulares da população em que ele está circulando, certo? Em termos de qual é a taxa de interação entre os indivíduos, qual é o tamanho típico das moradias, né, em termos de número de pessoas que moram no mesmo domicílio, enfim. Tá? Mas o que a gente tem, né? O que a gente estabelece, por que esse número é importante? Porque, bom, se ele representa o número médio de novas pessoas a partir de um único infectante,
Então, se essa taxa for maior do que 1, o que acontece? Para cada um caso, vamos pensar, se a gente tem um R0 igual a 2, para cada um caso, eu tenho, em média, mais 2. Desses 2, então, eu vou gerar, em média, mais 4, e assim sucessivamente, né? Eu vou gerando uma progressão geométrica nesse negócio, e é isso que dá origem ao tal do crescimento exponencial, né? Na fase inicial de invasão, né, de um novo patógeno. Então, por isso que se R0 é maior do que 1, nós temos um surto estabelecido, uma possibilidade de ter um surto, né? E se essa taxa for menor do que 1, o que acontece? Esse patógeno, então, ele não é capaz de se sustentar transmitindo, né? Porque se para cada uma pessoa eu tenho, em média, menos do que um novo caso, isso rapidamente se esgota. Tá? Então, por isso esse limiar aí em 1. Se R0 é acima de 1, eu tenho o estabelecimento de um surto epidêmico. Se ele é menor do que 1, eu não tenho. Né? Eu posso ter pequenos brotes, mas isso rapidamente é contido e autocontrolado. Tá? Bom, agora, para fazer modelagem e vigilância, né, a gente tem que, então, combinar uma série de aspectos aí que começam a ser relevantes para o processo. Né? Nós temos, de um lado, os modelos de propagação em si, né, que a gente já vai falar um pouquinho a respeito deles, né, que é a questão de como é que a doença se propaga, qual é a história natural da doença nos hospedeiros. Nós, potencialmente, principalmente se a gente quer analisar aspectos geográficos, mobilidade humana vai ser muito importante, né, para a gente entender a propagação. Né, a questão de quais são as características sociodemográficas, né, podem também ter um papel muito relevante. E aí a parte de trabalhar com populações estruturadas e modelos de populações estruturadas também pode ser bastante relevante, né, para tornar o nosso modelo mais próximo da realidade. E, finalmente, o braço da vigilância em si, que é um outro problema que a gente vai abordar mais para o final da apresentação. Tá? Mas, em termos de ação, né, pensando modelagem para ação, a gente tem que combinar, ou potencialmente teremos que combinar esses 4 aspectos aí. Tá? Em termos de modelos epidemiológicos, né, o mais usual é a gente falar de modelos compartimentais, que nada mais são do que uma abstração da população exposta em caixinhas, né, em classes associadas à evolução natural da doença. Né? Então, por exemplo, ali a gente tem aqui 2 exemplos clássicos, né, um modelo SIR e o modelo SEIR, tá? Onde no primeiro eu estou dividindo a minha população em suscetíveis, que são aqueles que podem contrair a doença, os infectantes, que são aqueles que contraíram e estão transmitindo, e finalmente os recuperados, que são aqueles que, após exposição ao patógeno, tiveram aí uma resposta imune, certo? Desenvolveram, evoluíram a cura e passaram a ser imunes. Então eles já não mais transmitem e também não se infectam mais, né? A gente pode ter uma classe intermediária entre o suscetível e o infectante, que é o que a gente chama da classe exposta, que são aqueles indivíduos que já se infectaram, mas ainda não estão transmitindo, ou estão transmitindo a uma taxa muito mais baixa. Né? E aí pode estar associado à carga viral, ao tempo que leva para atingir uma carga viral relevante no organismo para ser capaz de transmitir para outras pessoas. Né? Mas, enfim, e aqui, basicamente, o céu é o limite, certo? E o que vai definir quantas classes, ou quantos compartimentos eu preciso utilizar, é a doença em particular que eu estou analisando, né? E quais são os aspectos dela que eu quero levar em conta, né? Ou que são importantes levar em conta para que meu modelo seja minimamente realista e capaz, né, de gerar projeções, né, que estejam próximas da realidade. Né? E aí sempre lembrando, aqui existe uma queda de braço entre complexidade, né, e identificabilidade dos parâmetros.
né? Porque quanto mais compartimentos eu vou incluindo aqui, mais complexo vai ficando o meu sistema, mais difícil é eu tanto tratá-lo computacionalmente, como também mais difícil que o ajuste, na hora de comparar o modelo com a realidade, fazer ajuste em cima de dados reais, né? Se eu tenho um conjunto muito grande de parâmetros, eu ajusto qualquer coisa. Aquela coisa de que se tu me der uma quantidade suficiente de parâmetros, eu ajusto desde uma formiga até um elefante, com o mesmo modelo. Né? Agora, se os parâmetros são de fato biologicamente corretos, aí é outra história. Né? E aí a identificabilidade, a separabilidade desses parâmetros vai estar associado também com isso. Então a gente tem que ter um modelo complexo o suficiente para retratar a realidade, mas simples o suficiente para que ele seja tratável, né, e separável do ponto de vista matemático e computacional. Tá? Para o caso da Covid em particular, um modelo que tem sido muito utilizado é um modelo onde nós temos tanto essa classe exposta, como também uma separação entre infectantes sintomáticos, que eu vou chamar aqui de I, e infectantes assintomáticos, que eu estou chamando aqui de A, tá? Ainda uma classe hospitalizada, tá? E aí eu posso separar, né, a classe hospitalizada, eu posso ainda também, a evolução dela pode ser tanto para recuperados, quanto para óbitos, e aí isso aqui é bom a gente lembrar que do ponto de vista matemático, eu separar os óbitos dos recuperados imunes, na verdade não faz muita diferença na prática. Tá? Agora, se os dados que eu vou utilizar para ajuste, ou se eu quero fazer um acompanhamento de óbitos, seja para fazer ajuste de parâmetros, seja para fazer estimativa de óbitos, aí é importante eu separar, eu ter essa classe separada, né, do que é uma evolução para óbito e o que é uma evolução para cura com imunidade adquirida. Tá? E aí é importante a gente lembrar, a gente não sabe ainda o quão duradoura é a imunidade das pessoas que se curaram. Tá, que se infectaram e já se curaram. Bom, e aí tem outros. Agora, isso, ali, então, a gente tem a ideia da evolução natural em si, né, nos indivíduos. Então, como é que eu classifico a minha população em termos do seu estado em relação à doença em particular. Agora, tem outros aspectos aí que começam a complicar cada vez mais, mas que também podem ser muito relevantes, dependendo de qual é o estudo que eu quero fazer em cima do meu modelo, né, qual é a aplicação que eu quero dar para ele, né, que são redes de interação e redes de populações. Então, redes de contato e redes de mobilidade. Né? Por quê? Porque nós temos nossa rede preferencial de amigos, de colegas de trabalho, de colegas de instituição de ensino, as pessoas com quem nós dividimos o nosso domicílio. Né? Tudo isso estabelece redes preferenciais de contato, tá? E as malhas de transporte público, rodovias, hidrovias, a malha aérea, tudo isso estabelece redes de mobilidade que vão ser extremamente relevantes para mediar como é que um surto que se inicia numa determinada localidade se espalha para outras, certo? Então a gente tem aí um nível de interação que é direto agente a agente, né, pessoa a pessoa, e temos interações no nível população-população, que são essas redes de mobilidade, certo? Que vão intermediar essa propagação aí de um local para o outro. Tá? E aí, em termos de... aqui tinha um videozinho, mas que no PDF não vai rodar, que era só para ilustrar um experimento muito bacana feito numa escola primária, né, onde foi distribuído tags de radiofrequência, né, em que se acompanhou, então, a interação entre os alunos e alunas dessa escola ao longo de alguns dias de aula, né? E aí com isso pode-se montar essa rede de interação, enfim. Tá? Mas, então, entrando aí em detalhes sociodemográficos, né, de interação entre agentes, a gente pode, se a gente tiver dados censitários, por exemplo, né, que a gente consiga reconstruir, então, como é que é a distribuição por faixa etária nos domicílios, quais são os tamanhos em termos de quantidade de pessoas nos ambientes de trabalho, e a distribuição por faixa etária nos ambientes de trabalho, a mesma coisa nos ambientes escolares, a gente consegue construir as chamadas, o que a gente chama de matrizes de interação por faixa etária, onde a gente faz justamente o levantamento de com que frequência indivíduos de uma determinada faixa etária interagem
com indivíduos das demais faixas etárias. Então, aqui só para ilustrar um pouco a ideia, né, dessa construção, e aqui tem uma referência muito bacana onde se apresenta esse conceito, tá? Eu tenho aqui duas famílias, tá? Dois núcleos familiares, melhor ainda, dois domicílios. Tá? Num domicílio eu tenho dois adultos com idades de 31 anos, duas crianças com idades de 5 e 6 anos. Então, nesse domicílio, se eu olhar cada indivíduo aqui, eu posso construir a matriz de interação por faixa etária de cada um deles, né? Então, para os indivíduos de 5 e 6 anos, eu tenho que 2/3 das suas interações nesse ambiente são com pessoas de 31 anos de idade, e 1/3 são com indivíduos de 6 anos, no caso do indivíduo de 5 anos, e 1/3 com indivíduos de 5 anos, no caso do indivíduo de 6 anos. Né? Isso eu posso fazer para todos os domicílios, posso fazer para os postos de trabalho e para as escolas. Né? E isso, então, eu tenho o que a gente chama da matriz de interação para o domicílio, agregando essas matrizes aqui de cada indivíduo. Tá? E com isso eu posso construir, então, a matriz de interação por ambiente. Tá? Então, se eu combino as matrizes de interação de cada domicílio, eu vou ter, então, a minha interação média entre faixas etárias no ambiente domiciliar. Tá? E com isso, então, eu posso substituir o meu modelo lá compartimental, né, onde eu teria a interação simplesmente suscetíveis e infectantes, estratificando tanto os suscetíveis quanto os infectantes por faixa etária, e aí eu tenho, então, que a interação dos indivíduos suscetíveis de uma faixa etária I, a interação deles com infectantes da faixa etária J é intermediada por essa matriz de interação por faixa etária IJ. Tá? E, obviamente, eu posso também, pode ser relevante também, estratificar a própria taxa de contágio, né, o beta, né, que a gente chama, né, que é essa taxa de contágio, de infecção por contato, ela também, eventualmente, pode ser interessante estratificar, mas tudo isso, de novo, está incluindo cada vez mais, aumentando a complexidade do meu modelo. Tá? Mas é possível. Tendo dados censitários, esse que é o ponto-chave. A minha matriz não vai ser algo que eu vou ajustar. Ela vai ser informada, certo? Então ela não entra na complexidade em termos de parâmetros a serem ajustados a partir dos dados de transmissão, de infecção, de contágio diretamente. Tá? Eu tenho dados para inserir ela diretamente. Tá? Em termos de mobilidade, né, os exemplos clássicos, né, são o que a gente chama de modelos metapopulacionais, onde eu divido então a minha população em subpopulações, que aí podem ser municípios, podem ser bairros, podem ser estados, enfim, tá? Onde em cada um desses níveis, né, eu vou representar esses níveis por nodos em uma rede, tá? E aí esses nodos então vão ter interações, vão estar conectados com outros, né? Com arestas pesadas, onde o peso dessas arestas está associado a qual é a frequência com que indivíduos de uma determinada região interagem ou se deslocam para outra região. Tá? E aí, em cada um desses nodos, eu não tenho um único indivíduo, né, que é o conceito clássico de rede, mas sim um conjunto de indivíduos, toda uma subpopulação em cada um desses nodos, e em cada uma delas eu tenho meu modelinho compartimental rodando, certo? Então, os indivíduos infectantes de uma determinada subpopulação, ao se deslocarem para outra subpopulação, podem, então, carregar consigo o patógeno e, com isso, fazer a importação de casos e a invasão, certo? Tá? Então, e aí essa parte da mobilidade ela é extremamente relevante justamente para a fase de preparação, né? Não apenas na fase de preparação, mas muito nessa fase, né? Porque a gente tendo então esse conceito, né? Se a gente tem dados de mobilidade, nós podemos calcular a chamada distância de rede, tá? Que ela se diferencia da distância geográfica clássica, que nós trabalhamos no nosso cotidiano, né? De que forma? Tá? A distância de rede, ela é definida em termos, ou pode ser definida em termos de qual é a probabilidade de um indivíduo, ou não apenas de um indivíduo, de que a informação que está presente num determinado local chegue até um outro local J qualquer.
Tá? Qual é a probabilidade desse evento ocorrer? Tá? Então, dada a rede de mobilidade, é possível estimar qual é essa probabilidade, certo? Desses saltos, e com isso, então, eu posso definir as minhas distâncias em termos dessa probabilidade, ou seja, quanto maior for a probabilidade, mais próxima, ou seja, menor é a distância entre duas subpopulações, e quanto menor for essa probabilidade, maior é a distância entre essas populações. Então, aqui, só para ilustrar, esse é um trabalho muito bacana, Brockman e Helbing, já publicado já tem um tempinho, né, e mostra uma simulação aqui onde eu tenho, aqui embaixo, a representação geográfica usual, tá, de uma simulação de um surto que se inicia no Sudeste Asiático, né, e aí aqui tem 4 fotos, né, de quais locais já foram invadidos. Né? Então, enquanto os locais em vermelho são aeroportos, né, áreas de influência de aeroportos do mundo todo, né, que já estão com o vírus circulando. Tá? Então, a gente vê, quando a gente olha aqui no espaço geográfico usual, a gente vê que à medida que o tempo passa, parece que esse negócio é completamente aleatório. Certo? Ele começa ali mais ou menos localizado, mas rapidamente já começa a pipocar em locais completamente distantes, sem ter feito aquela frente de onda usual, né, do modelo de reação de fusão clássico. Tá? Agora, se a gente olha a evolução à luz da distância de rede, tá? Aqui em cima, nesse painel superior, a gente tem o nodo central é a região onde iniciou o surto, tá? E cada pontinho representa aqui uma área de influência de um aeroporto, e ele está aqui com um raio, né, de distância em relação à origem, justamente com base nessa distância de rede. E aí o que a gente vê? A gente tem justamente aquela cara clássica de uma frente de onda. Né? Porque isso é a rede de mobilidade que está influenciando. Né? E hoje, a malha aérea permite que o que acontece num determinado local, né, possa chegar muito mais rápido a hubs importantes, a grandes centros urbanos, a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, antes mesmo de chegar em municípios vizinhos. Tá? Então, uma das primeiras coisas que o nosso grupo de trabalho procurou fazer foi justamente usar esse conceito de distância de rede para estimar, com base em dados da malha aérea nacional e dados de deslocamento para trabalho e estudo, justamente fazer o cálculo dessa distância efetiva a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que foram as primeiras portas de entrada, e são as principais portas de entrada para qualquer vírus infeccioso que esteja circulando no mundo afora, né, porque são nossos principais pontos de entrada a partir da malha aérea internacional. Tá? E aí fica muito claro, tá, que, primeiro, os principais centros urbanos, tá, das regiões Sudeste, Sul e Distrito Federal e algumas capitais do Nordeste estão absurdamente próximas em termos de distância efetiva. Tá? Por quê? Porque o fluxo de pessoas, o fluxo diário de pessoas entre esses territórios é muito grande. Então isso faz com que, uma vez estabelecendo transmissão comunitária em São Paulo ou no Rio de Janeiro, rapidamente isso se espalha para essas demais capitais. Tá? Então a gente tem aqui 2 mapas que são uma primeira fase, uma primeira geração aqui de um processo de invasão a partir do estabelecimento da transmissão comunitária em São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente vê aqui, quanto mais o amarelo é a maior probabilidade, tá? E o azul escuro é a menor probabilidade. Então a gente vê que está em amarelo todas as capitais da região sul, as capitais da região sudeste, Distrito Federal, Salvador, Recife, Fortaleza, aqui Feira de Santana também, tá? E aí, desculpa, estou mais aqui embaixo, tá? E aí, uma vez se estabelecendo nesses grandes centros urbanos, a gente pode simular a segunda geração, né? E aí a gente começa a ver que rapidamente começa a se espalhar no entorno, né? Mas notem, aqui a primeira onda, notem que a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, rapidamente a gente pula para as demais capitais antes de se fixar no entorno de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Só que uma vez pulando,
a gente começa já a ter esse espalhamento muito rápido, né? Então, para que serve isso? Isso serve, por exemplo, para guiar ações de preparação, ou seja, onde eu espero ter os principais efeitos, né? Então, onde é que eu tenho que estabelecer as minhas unidades de vigilância com maior atenção nessa primeira fase, né, na fase de importação, para conseguir detectar rapidamente e tentar justamente frear esse processo de invasão, ou pelo menos minimizar a rapidez com que ele se estabelece, certo? Tá? E aqui, só para comparar, o que a gente tem, agora aqui eu não me lembro, tá aqui, isso aqui, dia 27 de maio, tá? Número de casos, tá? São por município, tá? Então nota, a gente tem ali a segunda, comparando aqui essa segunda geração, né? O mapa da direita aqui, né? O D, tá? Com isso aqui é isto, tá? Então isso a gente, justamente a mobilidade no território nacional explica isso, tá? E pode ser utilizado então para estabelecer áreas prioritárias de vigilância no primeiro momento, tá? Então, aqui, mais algumas referências aqui que eu vou deixar, só solto, não vou entrar nos detalhes, tá, de outros trabalhos interessantes a respeito de distância de rede. Tá? E isso também pode ser utilizado também para análise de cenário, tá, de tempo ganho até interiorização. Tá? Então, isso também foi algo que nós nos debruçamos. Tá? E aqui a gente ilustra que, olha, num cenário em que a gente não adota o distanciamento social nos municípios e foca apenas em controle de fronteira, ou seja, a gente diminui a mobilidade intermunicipal, mas não adota distanciamento nos municípios, é o primeiro quadro aqui da esquerda, a gente vê que isso tem um impacto muito pequeno, tá, em frear a interiorização. Tá? Então aqui, cada violino desses é a distribuição de quanto tempo foi ganho até importação de caso para todos os municípios do país, para micro-regiões de BGE. Tá? E aqui, esse percentual que está aqui no eixo X é a taxa de redução na mobilidade intermunicipal. Então, mesmo que eu reduza em 80%, eu ganho relativamente muito pouco tempo. Tá? Agora, se eu tenho uma alta adesão ao distanciamento social, ou seja, eu reduzo a minha taxa de reprodução efetiva local, mesmo que eu tenha uma baixa redução na mobilidade intermunicipal, eu já tenho um alto ganho, tá, no tempo até a interiorização. Tá? Então, esse tipo de informação é extremamente relevante para justamente trabalhar opinião pública em termos de adesão, de qual é a importância de uma adesão forte, né, principalmente no início, né, do processo de invasão, para que a gente tenha tempo para reestruturar a nossa rede de atendimento, a nossa rede hospitalar, por exemplo, para que a gente tenha uma capacidade adequada de atendimento quando, de fato, houver essa interiorização. Tá? Esses conceitos também, aqui só para ilustrar um trabalho que até inclusive já foi apresentado aqui no colóquio, né, maravilhoso do Silvio Ferreira, do Wesley Cota, do Guilherme, né, que justamente utilizaram esse conceito de metapopulações para trabalhar modelo de propagação em si, né, porque até então aqueles exemplos são trabalhando apenas em cima do processo de invasão nessa primeira etapa, né, de introdução e não na dinâmica em si. Né, mas eles podem ser utilizados para modelagem da dinâmica. Tá? Bom, agora, fechando então esse grande apanhado aqui de o que do ponto de vista de arcabouço teórico, já existe literatura, né, que nos permite trabalhar com modelagem. Né? Agora eu vou entrar no aspecto mais prático e mais ruidoso, e onde a coisa começa a ficar mais complicada, ela é menos complicada, talvez, do ponto de vista de ferramenta matemática, mas ela é mais complicada em termos de qualidade do dado, né? E isso tem um impacto muito grande nos modelos. Tá? Então, eu espero conseguir dar uma ideia aqui de qual é o impacto dessas coisas e o que a gente pode fazer mesmo tendo esses problemas. Tá? Então, primeira coisa, tá? Vamos só lembrar que, bom, a gente tem já
uma série de sintomas que a gente sabe que estão associados a casos de coronavírus, certo? Então, uma coisa que a gente pode estabelecer é trabalhar com dados sindrômicos. O que são dados sindrômicos? São dados de casos atendidos em unidades de saúde, né, que reportam um determinado conjunto de sintomas, de sinais e sintomas. Tá? Por exemplo, febre, tosse ou dor de garganta, dificuldade respiratória. Tá? Como são sinais comuns aos casos de coronavírus, a gente pode trabalhar esses dados e aí fazer vigilância em cima deles, obviamente trabalhando também exame laboratorial em cima desses pacientes, para justamente identificar qual é o percentual de casos de coronavírus dentro desse conjunto, porque embora a gente saiba que esses sintomas estão presentes nos casos de Covid, eles também estão presentes em outros. Então, obviamente, existe aí um potencial de confusão com outros patógenos, certo? Tá? Mas aí nós temos no Brasil, então, 2 grandes sistemas de notificação. Tá? Um deles é o CIVEP-GRIP, que é voltado para a síndrome respiratória aguda grave, tá? Que eu vou entrar já no que é isso. Tá? E para os casos de Covid que não se enquadram nessa classificação de síndrome respiratória aguda grave, ou de SRAG, né, para encurtar, estão registrados num outro sistema, que é o ESUS-VE, que foi um sistema, inclusive, montado de emergência para isso. Tá? E, como se não bastasse, ainda tem planilhas estaduais e municipais paralelas para lidar com outros complicadores aí na inserção desses registros. Tá? Em termos de casos leves, tá, começa a surgir o primeiro problema, o primeiro dificultador, que é o quê? Bom, primeiro, os casos leves, então, primeiro, onde é que eles são captados? Né? São captados no que a gente chama de vigilância de síndrome gripal, tá? Que são casos atendidos em ambulatório, ou seja, são casos que não necessitam hospitalização, tá? Mas que apresentaram, de novo, tosse ou dor de garganta e algum sinal fraco de dificuldade respiratória e potencialmente febre. Febre já não é mais fundamental, costumava ser, não é mais. Tá? Agora, dentro desse conjunto, então, o que a gente tem para os casos confirmados de Covid no Brasil? Primeiro, nós temos critérios de testagem muito distintos entre municípios. Tá? A gente tem municípios estabelecendo testes de assintomático, né, aquele sistema de drive-thru para teste, enfim, testes rápidos. E aí a gente tem problemas de misturas de testes, teste de PCR, teste por sorologia, tá, que detectam casos em fases distintas da infecção. Tá? Enquanto o PCR detecta a fase ativa, ou seja, a fase em que o indivíduo está transmitindo, os exames sorológicos, em geral, eles vão identificar apenas na fase posterior, ou seja, depois que a pessoa já se curou. Tá? Então já perdeu a fase ativa. Então eu não estou captando, quando eu identifico um caso através do exame sorológico, eu não estou identificando um novo caso. Eu estou identificando um indivíduo que se infectou há pelo menos 2 semanas atrás, no mínimo 2 semanas atrás. Então isso gera um problema para a análise de situação. Tá? E aí então, como a gente tem essa grande variabilidade em municípios adotando critérios distintos de amostragem, testes distintos, isso faz com que o dado seja muito difícil de comparar entre municípios distintos, tá? E ao longo do tempo também, porque essas coisas também têm mudado ao longo do tempo, essas estratégias. Então, a avaliação temporal fica muito prejudicada e a comparação entre municípios também fica muito prejudicada. Tá? Já o dado e a vigilância histórica é muito frágil. Tá? Ela já existe há muitos anos, mas ela é extremamente frágil em termos de dados consolidados para anos anteriores. Tá? Já o dado de SRAG, tá, que aí, embora a sigla seja síndrome respiratória aguda grave, tá, que pode gerar confusão quando a gente traduz para o inglês com SARS, não é SARS. Tá? A sigla equivalente em inglês é o que a gente chama de SARI, que é Severe Acute Respiratory Illness. Tá? São casos, então, de novo, tosse, dor de garganta, algum sinal de dificuldade respiratória e que tiveram hospitalização. Isso é fundamental. Então, são casos graves, casos que necessitaram hospitalização ou que evoluíram para óbito. Tá? E essa é uma vigilância muito bem estruturada no país. Claro que tem estados em que ela é um pouco mais frágil, mas ela tem a sua classificação muito homogênea, tá? E os seus critérios de classificação de caso também completamente, ou
quase que 100% homogênea no país. Então, esse acaba sendo um dado mais qualificado para a gente fazer análise temporal, de evolução temporal. Tá? Só que é importante a gente lembrar, né? Então, como SRAG está definido em cima de sinais e sintomas, nem todo caso de SRAG vai estar associado à COVID e nem todo caso de COVID vai ser um caso de SRAG por COVID, certo? Porque SRAG pode estar associado a outros vírus respiratórios e a COVID nós temos casos leves, casos assintomáticos e, eventualmente, casos graves que não se enquadram na definição de SRAG, porque não apresentaram aqueles sinais e sintomas que definem o que é um caso de SRAG, tá? Agora, o que a gente tem hoje de SRAG no país? Aqui, só para ilustrar, tá, esses dois painéis têm, por semana epidemiológica, de primeiros sintomas, quantidade de percentual de casos, tá, por vírus respiratório identificado em exame laboratorial. Então, a curva verde aqui são casos com resultado positivo para SARS-CoV-2, em azul são casos com resultado positivo para influenza e depois, em laranja, vírus inicial respiratório, que é muito comum em crianças. Tá? E a linha tracejada é a mesma coisa para óbitos. Tá? Então, nota, a partir ali da semana 10, começou a dominar quase que completamente. Tá? Ou seja, isso aqui mostra que utilizar os dados de SRAG, mesmo sem esperar o resultado laboratorial, é um proxy muito bom para análise de situação associada à COVID. Tá? E aí, quando isso aqui então é percentual sobre o total de casos, sobre o total de óbitos identificados, né, de SRAG, tá? Quando a gente olha esse percentual sobre os exames laboratoriais que deram positivo para algum vírus respiratório, aí fica ainda mais claro, tá, o predomínio quase que total da COVID. Tá? Então a gente tem que hoje, a gente tem mais de 95% dos casos de SRAG que tiveram resultado positivo para algum vírus respiratório testado, mais de 97% esse vírus identificado foi SARS-CoV-2, e no caso dos óbitos é mais de 99%. Tá? Então isso nos permite utilizar SRAG, tá? E isso nos dá ganho de tempo, porque a gente não precisa também esperar o resultado laboratorial. Tá? E é importante a gente lembrar que a gente tem uma perda muito grande, tá? Cerca de 25%, mesmo na janela ótima, tá, de testagem, a gente pode ter falso negativo, ou seja, essa questão ali de que a gente tem 60% SARS-CoV-2 e outros 40% não identificados, não significa que eles não são SARS-CoV-2, tá? Porque a gente tem um percentual importante do que a gente chama de falso negativo, tá? Por uma série de motivos associados à logística dessa testagem. Tá? Aqui só para tocar rapidamente, uma comparação muito rápida em termos de letalidade, tá? Então óbitos de SRAG por casos de SRAG por ano, óbitos em casos de SRAG com exame laboratorial positivo para influenza e exame positivo para COVID. Tá? Então, só para ter uma ideia, tá, de como a letalidade também é muito mais, significativamente mais alta para a COVID em comparação com a flu. Tá? Deixa eu dar uma acelerada, que a gente já está aqui avançado no tempo. Tá? Agora, como é que esse dado é na prática? Tá? A gente tem, então, essa vigilância reportando os casos diariamente. Então, unidades de saúde, secretarias municipais de saúde fazem a notificação em uma ficha de notificação que geralmente é em papel. Em algum momento, esses papéis, essas fichas, são... alguém fica responsável por pegar essa pilha de fichas, sentar na frente do computador e inserir no banco de dados. Tá? Isso faz com que, no momento atual, a gente sempre esteja com o dado incompleto. Então aqui a gente tem, em preto, são os casos notificados em todo o país, número de novos casos por semana epidemiológica, com dados já inseridos até a semana 36. Tá? E cada uma dessas outras 5 curvas aqui, o que já havia sido inserido ao fim da semana 15, 20, 25, 30 e 35. Então, nota, quando a gente olha o que já está no banco, qual é a impressão que dá? Que está sempre caindo. Mas não é porque não está ainda na fase de ascensão. É porque existe um atraso muito significativo entre a data de primeiros sintomas e a inserção desse registro no banco de dados. Tá?
E isso faz, então, com que seja fundamental nós desenvolvermos uma metodologia que seja capaz de fornecer o que a gente chama de nowcasting, tá? Que é a estimativa do agora, né? Diferente de fazer projeção de caso, eu estou fazendo a estimativa do que está acontecendo agora, né? Sem projetar para frente. Tá? E isso a gente tem usado já para esses dados de SRAG com uma qualidade bastante significativa, tá? E mais do que isso, mesmo quando a gente erra a intensidade, né, o volume de casos, em geral, ainda assim a gente consegue captar muito bem a tendência, ou seja, se ainda está na fase de ascensão, se já está em estabilização, ou se já está em fase de queda. E isso é fundamental para a tomada de decisão, certo? Por quê? Porque se eu olho só o dado que está lá no banco, e ele está me dizendo que está caindo porque ele está incompleto, bom, em termos de ação, eu digo, bueno, eu posso relaxar, né? Porque claramente o negócio está despencando, então já foi o problema. Mesmo quando eu ainda estou na fase claramente de ascensão, como é o caso ali da semana 15, né? Bueno, não só na 15, né? Em qualquer uma delas. Tá? Então, ter essas estimativas de casos recentes me permitem, então, fazer tomada de decisão com um dado que é mais próximo da realidade atual. Tá? Obviamente, isso não vai acertar sempre, tá? Vai depender também de qual é a qualidade da inserção desses registros em cada estado. Rio de Janeiro é um exemplo bastante frágil, em que demora muito para entrar os dados. São Paulo e Rio Grande do Sul, por outro lado, e os estados da região sul, em geral, são estados em que essa digitação ela é bastante eficiente, então isso aumenta muito a qualidade dessas estimativas. Tá? Então, só para ilustrar aqui, no Rio Grande do Sul, né, como, mesmo quando a gente tem um intervalo de confiança muito grande, né, ainda assim a tendência é muito bem captada. Tá? E aí, com isso, a gente consegue gerar esses dados, então, essas informações para todos os estados do país, tá? Para fazer essas tomadas de decisões, né? E isso tem um impacto muito grande, essa questão aí desse atraso, tá? Nos modelos de projeção. Tá? Por quê? Aqui só para ilustrar, tá? A gente tem, então, mesmo que a gente utilize essa estimativa de casos recentes, né, para corrigir o dado atual, se eu faço o meu ajuste do meu modelo de propagação, eu vou ter uma incerteza já muito grande no próprio dado de entrada. Tá? E isso faz com que o intervalo de confiança das minhas projeções também fique ainda maior. Né? Então, isso tem um impacto muito grande na qualidade das projeções. Tá? E quanto mais frágil for essa notificação, ou seja, mais ruidosa ela for e, portanto, menor for a qualidade do nowcast, pior isso vai ser, maior vai ser o impacto nos modelos de propagação. Tá? Agora, o que a gente pode fazer, então, para compensar isso? Uma vez que a gente tem essas estimativas de casos recentes, tá, eu posso, então, como isso me gera uma série de trajetórias, tá, então, aquele intervalo de confiança que está apresentado ali, tá, ele o sumário de 1000 trajetórias que foram simuladas, foram estimadas. Tá? Então eu posso olhar para esse conjunto de 1000 trajetórias, tá, e fazer um ajuste, um modelinho linear. Para quê? Para estimar qual é a declividade associada à reta, tá, que melhor se ajusta a esses dados num período de 3 semanas e num período de 6 semanas. Para quê? Para fazer, então, análise de tendência em curto e longo prazo. Obviamente, em 6 semanas não é uma reta. Em geral, nem em 3 semanas não é uma reta. Tá? Mas, o que é o importante aqui? Eu não estou preocupado em fazer a projeção. Eu estou preocupado em saber qual é a tendência. Se está ainda em fase de crescimento, se está em sinal de estabilização ou se está em queda. E aí o modelo linear, tá, se presta bem. Tá? Então, isso a gente consegue fazer. Tá? E isso a gente tem gerado, tá, para todas as capitais e para as macro-regiões de saúde de todo o país. Tá? E aí aqui eu ilustro uma coisa que está dando uma celeuma danada, que é Manaus, porque, sim, embora a gente possa discutir se já podemos classificar isso como uma segunda ou não, que é uma outra discussão, está muito claro que está, sim, com um sinal de retomada de crescimento, e uma retomada de crescimento que vem se mantendo há várias semanas consecutivas. Então, isso é um alerta muito importante. Tá? Porque se, por um lado, a gente ainda não pode bater o martelo e garantir que, olha, já é a segunda onda, a gente já pode sim dizer que, olha, sim, está em crescimento. Então alguma coisa tem que ser feita.
Tá? Para que justamente daqui para frente, nas próximas semanas, não fique claro que sim, já era o início de uma segunda onda. Tá? E aí, só para aqui já encaminhando profissionalmente, tá? Só trazer aqui o exemplo de Porto Alegre. Felizmente vem mantendo uma queda lenta, mas sustentada há várias semanas. Tá? Para ilustrar aqui o Rio Grande do Sul, tá? Essas são as macro-regiões de saúde do território rio-grandense. Tá? E aí aqui, só para destacar 3 macro-regiões em situações distintas, só para dar o destaque de por que é importante a gente ter esse olhar regionalizado dentro dos estados, porque nós temos sim fases distintas. Então, notem, enquanto lá a região centro-oeste está recém-iniciando a queda, tá? Na região dos vales nós tivemos um primeiro pico, tivemos uma queda significativa, tivemos uma retomada significativa do crescimento e agora voltou a crescer e tem mantido a queda. Tá? E a região sul vem mantendo uma queda, mas já dá sinais de que pode estar iniciando uma fase de estabilização e uma estabilização ainda em níveis altos. A gente está falando aqui de mais de 5 casos por 100 mil habitantes. Isso é muita gente. Tá? Lembrando, isso aqui são novos casos por semana e novos casos graves, que é só a ponta do iceberg do que está de fato acontecendo. Tá? E aí a gente gera boletins semanais, tá? Esses dados são atualizados semanalmente, são gerados boletins com infográficos, aí, com essas análises de tendência de curto e longo prazo, com todas as séries temporais, né? E esses boletins são repassados às secretarias de Estado de Saúde cadastradas na mala direta, né? Porque o Infogripe faz parte da Vigilância Nacional de Síndrome Respiratória do país já há alguns anos. Foi uma parceria que iniciou com o Ministério da Saúde lá em 2014. Tá? E aí isso a gente mantém o site do Infogripe público, né, para que tanto autoridades de saúde possam utilizar como uma das informações para embasar a tomada de decisão, mas que também para que a população também possa fazer a sua análise de risco, né, e a sua análise de, o que eu preciso fazer nesse momento. E até para avaliar as medidas que estão sendo implementadas pelas autoridades locais. Quer dizer, isso estão alinhadas com o cenário atual ou não? Tá? Então, com isso, eu encerro a apresentação. Tá? Espero que tenha dado para dar uma ideia aí dos complicadores para a modelagem, tá? Porque o dado é muito ruidoso. Tá? Isso tem um problema sério, principalmente o dado de total de casos confirmados, tá? Por causa dessa questão de que mistura testes distintos, que estão captando, então, casos em fases completamente distintas da doença. Não posso pegar ali o número de novos casos a partir daqueles dados de total de casos confirmados, independentemente de gravidade, tá? Porque não são casos de fato novos. Vai ter caso que é novo e vai ter caso que é antigo, porque a confirmação foi em cima de exame sorológico. Tá? Então, isso tem um impacto gigantesco na nossa capacidade de fazer projeção, e é justamente por isso que, embora o nosso grupo de pesquisa tenha experiência em trabalhar com modelos de propagação, a gente não tem utilizado nessa situação. A gente tem trabalhado com o Nowcast e com análise de situação em cima dos dados de síndrome respiratória aguda grave e fazendo análise de situação atual. Até porque ela já já se presta, sim, para tomada de decisão. Né? Principalmente agora que a gente incorporou essa questão aí dessas análises de tendência, né, de curto e longo prazo. Tá? Então, agradeço o convite, agradeço o espaço e estou aberto tanto agora quanto para contato por e-mail, por zap, seja o que for, né, tanto para discutir esse tema, quanto para discutir outros aspectos metodológicos ou outros agravos de saúde de interesse. Tá? Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação. Bom, enquanto o Cristiano fica monitorando o YouTube para ver se aparecem perguntas, o pessoal que está na sala aqui pode pode falar, habilitar o microfone ou simplesmente escrever aqui no chat.
Eu tenho enquanto aguardamos, eu queria te fazer uma pergunta sobre um slide que tu mostrou bem, mais ou menos pela metade enquanto Carolina, se quiser escrever ou se quiser, eu te passo o microfone depois de fazer essa que eu vou fazer. Então, tu mostrou aquele slide que mostra semanas epidemiológicas dos casos reportados no sistema, né? Que começa já no início, quando não tinha Covid aqui. Então, não sei se tu consegue colocar de novo essa... Tá, deixa eu puxar a... Sim, eu vi, desculpa, a Naira colocou antes. Tá. Depois tem uma pergunta da Naira e outra da Carolina. Então, aquela figura, não, é bem mais das semanas epidemiológicas essa aí. Então, nós temos que, antes da chegada do Covid, tinha um certo fluxo aí de informação de casos com gripe sazonal, não, gripe. Mas claramente, quando entra o Covid, ele bloqueia, na verdade, ele toma conta dos casos, digamos, desaparecem os casos, não circula mais a gripe. Então, uma coisa que me chamou sempre a atenção foi isso. Então, claro, a situação mudou completamente, uma situação atípica. A pessoa tem há restrições de movimento, há distanciamento social, uso de máscara. Então, eu queria que tu comentasse sobre essa interação entre essas duas, como uma ganha da outra, do ponto de vista biológico, do ponto de vista comportamental. Ótimo ponto, que não deu tempo de atacar lá, mas muito bom. Isso é até importante a gente lembrar que é o seguinte, a gente, no começo do ano, a gente vinha alertando a rede de vigilância de síndrome respiratória nacional que a gente estava com um sinal muito claro de um início precoce da temporada de influenza no país e com todos os indícios de que seria uma temporada fortíssima, inclusive. A gente vinha para um ano que ia lamber. A gente estava com tudo desenhado para a gente ter um ano muito forte de influenza H1N1 de novo, tá? Que é o vírus da gripe, né? A gente chama. Mas é isso. À medida, quando a gente entrou ali em março e começou aquela primeira reação, e a primeira reação nossa foi sim muito forte. Isso é bom a gente lembrar também. A gente começou cedo. A gente se perdeu no caminho em termos de ações, tá? Mas a gente começou cedo. Quando a gente estava lá com os primeiros sinais de estabelecimento de transmissão comunitária no país, nós, lá em março, né, meados de março, que é justamente ali semana 12, semana 10, 12 mais ou menos, a gente teve uma adesão muito forte às recomendações de distanciamento, né, tanto por parte dos agentes governamentais, né, estabelecendo aquelas restrições de serviço, como a população também se mantendo em casa e aderindo com muita força, né. E aí entra a questão do fato das características de cada um desses patógenos. O SARS-CoV-2, ele é muito, e isso já está claro, ele é muito mais competente na transmissão do que o influenza e do que os demais vírus respiratórios, tá, que fazem parte dessa vigilância. Tá? E aí, buenas, o que a gente fez em termos de ações de mitigação impactam todos eles, né? Porque a gente está limitando a interação, então a gente está afetando a transmissão de qualquer vírus respiratório. E aí, aqueles vírus que são menos competentes, eles vão sentir muito mais esse impacto, né? E é justamente isso que provavelmente está por trás do fato de que, olha, basicamente desapareceu os demais vírus respiratórios. É porque a gente agiu, né? E essa ação foi muito mais eficaz nos demais vírus por causa dessa questão da competência. A competência do vírus em se transmitir, né? E aí o SARS-CoV, infelizmente, ele dá de lavada nos outros vírus respiratórios circulantes. Então, Naira, vai fazer uma pergunta? Oi. Tem microfone? Sim, tem. Vou tentar compartilhar aqui.
Marcelo, muito obrigada, muito interessante, muito clara a tua apresentação, né? Realmente é fascinante e acho que isso que tu acabaste de comentar aí é interessante, quer dizer, para o H1N1, para a influenza, máscara e álcool gel funcionam, né? Então é uma medida que a gente deve incorporar nos nossos invernos aí, realmente funciona muito bem. Mas a minha curiosidade é em termos dessas modelagens que tu apresentaste, como se explica o caso da Nova Zelândia, por exemplo, né? Porque ela não sobe. É uma coisa fantástica, e acho que a gente... Tinha menos gente, é porque não chegou ao final de ano, ou também porque está uma confusão de definição agora, nesse momento? Porque dá a impressão que tem também uma superestimativa, né, do Covid. Tá, tem isso aqui, né, que é essa questão da mistura. Sim. Tá? O SRAG, em geral, ele pode ser vários vírus respiratórios, né, dentre eles a Covid, pode estar ali dentro. Uhum. A Covid, a gente tem outras manifestações, que não necessariamente SRAG, tá? E a gente tem esse negócio aqui. Sim. Né? Então, assim, agora que a gente está começando a relaxar, primeiro, como teve esse baque muito grande, a gente não está mais na fase ótima para os demais vírus respiratórios, em termos de sazonalidade. Tá? Porque eles também têm um impacto maior de sazonalidade, tá? Uns menos, outros mais. Flu B não sofre tanto, então Flu B poderia começar agora a dar uma subida. Está tendo alguns relatos aí de rinovírus começando a pegar, mas eles são vírus que eles, historicamente, eles são de pouca relevância. A galera que historicamente, isso é muito importante também destacar, essa vigilância de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, ela existe desde 2009, nessa estrutura, tá? Por causa da pandemia de 2009, inclusive, ela existia no outro formato, 2009 se remodelou, então a gente tem um histórico, a gente tem um arcabouço histórico aqui, de dados, maravilhoso, e que a gente consegue identificar justamente, olha, o que a gente espera observar semana a semana, qual é o período tipicamente de maior atividade, níveis e tal. Tem uma série histórica muito robusta, né? Isso, extremamente rica, né? E isso, inclusive, é algo que a gente tem no Infogripe, né? Esses canais, né, do que é esperado. E isso é outra coisa que assim, arrebentou. A gente tá, tanto que a gente nem vê o que seria esperado, tão mais alto a gente está. Mas, claro, pode começar a voltar. À medida que a gente começa agora a relaxar, pode começar a ter o efeito aí, né? Mas é aquela coisa, como eles tiveram um baque muito grande, pode ser que esse baque que os demais vírus respiratórios tiveram tenha um impacto significativo para temporadas futuras. Né, principalmente para agora, para o próximo inverno. Tá? Claro que para nós está mais distante, mas para o inverno do hemisfério norte, que acaba influenciando o nosso próximo inverno, porque isso vai passando, né, de um para o outro. Tanto que a cepa da vacina, em geral, pega do hemisfério do outro hemisfério. Vai fazendo essa transferência. Né? Então, o fato de que não circulou aqui pode justamente diminuir o impacto no hemisfério norte, e aí, por ter uma baixa circulação no inverno no hemisfério norte, de novo ter uma baixa circulação no nosso próximo inverno. E aí entra um pouco no que a Ana falou, né? Cara, se a gente puder incorporar essa questão de, olha, máscara, não tem por que não usar. Sempre. Tá com sintoma ali de síndrome respiratória. Você tem alguma esperança de que isso aconteça em plena pandemia de Covid, as pessoas não usam, assim, várias pessoas... Mas que aí é uma questão muito particular, né? Eu sou muito otimista, mas enfim, né? Azar é meu daí, né? Eu queria te fazer, a tendência, como é que vocês discutem isso? Imagino que sim, né? É que o Covid se torne uma coisa também meio assim, comum, como um vírus sei lá, da flu, vai ser mais ou menos isso que a gente tem que esperar? Olha, tia, por enquanto, se é para apostar em alguma coisa, é para apostar que vai ser mais um vírus endêmico, mais um da lista dos vírus respiratórios que vai ficar aí. Como o flu, essencial, o rino e a galera toda. Vai ser mais um, com a particularidade que ele causa um estrago muito maior. Né? E aí é torcer para que, como aconteceram com outros vírus, à medida que o tempo passa, ele vai diminuindo a sua gravidade e a sua letalidade, né? Mas aí já entra no ramo da esperança. Porque tem a questão curiosa de que eu estava vendo que a maioria das pessoas que pegou, 70% não propagou. Na verdade, tem os super spreaders, que é muito forte nesse vírus,
e tem algumas pessoas que não tem quase nada e algumas que têm enfim, um efeito enorme, né? Mas isso é coisa de futuro, veremos daqui a uns anos, daqui a um ano a gente vai poder ter uma... Então tá, muito obrigada, Marcelo. Eu tenho outra pergunta, Marcelo. Nós tivemos outras, digamos, epidemias que foram preocupantes, como SARS e MERS, mas que de alguma forma não vingaram como a Covid. Até certo ponto, esse é um argumento de algumas pessoas, né, sem muito fundamento, digamos, que são contra, digamos, qualquer restrição, de que vai passar. Então, espontaneamente, em algum momento, pum, vai sumir. Se bem que agora, é claro, isso falava meses atrás. Obviamente, isso não está acontecendo agora, mas tu tem uma resposta assim, por que o SARS-MERS não viraram pandemia, por que o Covid sim? Isso é uma coisa que eu tenho abordado nas disciplinas de... eu dou um módulo, na verdade, uma disciplina da biologia, epidemiologia parasitária aqui na Fiocruz, e eu toco um pouco nesse aspecto, que é o seguinte: primeiro, tanto MERS-CoV quanto a SARS-CoV anterior, né, agora está na SARS-CoV-2, né, o SARS histórico, primeiro ponto, a capacidade de transmissão dos indivíduos pré-sintomáticos e assintomáticos era praticamente nula. Isso, por si só, já muda completamente o jogo em termos de controle, né? Porque se ela só transmite após a manifestação dos sintomas, e essas duas tinham uma sintomatologia muito forte, debilitava muito o indivíduo, primeiro, o indivíduo por si só já diminui a sua mobilidade, porque elas são muito impactantes, então ele tem um sintoma muito carregado, então a pessoa não mantém os seus hábitos normais de mobilidade, então não interage tanto, isso já diminui a capacidade de transmissão, e em termos de medida de controle também é muito mais fácil fazer o bloqueio da cadeia de transmissão, né? Porque tu age no indivíduo sintomático, então é muito mais fácil o controle. Então esse é um ponto-chave, tá? Que torna, embora essas duas tenham um índice de casos graves e de letalidade muito mais alto que o SARS-CoV-2 e que influenza, os dois geraram um número de casos muito menor por causa disso, tá? Porque, primeiro, por conta dessa questão de não ter transmissão na fase pré-sintomática ou assintomática, tá? E também essa questão de que o indivíduo sintomático, ele é muito sintomático. Então ele diminui muito a sua interação, tá? E aí também, para fechar, a questão da alta letalidade, ela é deletéria para a transmissão do vírus. Do ponto de vista, digamos, estratégico do vírus, para sua capacidade de transmissão, se ele for muito letal, é difícil dele se transmitir. Porque ele precisa, a não ser que ele demore muito para levar o hospedeiro ao óbito, né? Porque senão ele não tem tempo suficiente para estabelecer cadeia de transmissão. Tá? Então, esses são assim, alguns dos principais ingredientes que fazem com que eles sejam tão distintos, né? E um último, que eu quase ia esquecendo, não se observou taxa de mutação relevante, ou seja, o indivíduo que pegou está com imunidade praticamente garantida, assim, por longa data. Para o SARS-CoV, para o SARS-CoV-2, né, Covid, a gente ainda não sabe qual é a duração da imunidade, e para os influenza é coisa do tipo um semestre. Isso. Vou fazer mais uma pergunta. Naquelas primeiras slides que tu passou sobre o número de casos diários, né, nos países, o que tinha destaque aí com a segunda onda, claro, é a Espanha. Né? A Espanha tem uma segunda onda que é até maior que a primeira. Né? E nós sabemos o desastre que foi a primeira onda, no sentido de hospitais lotados, pessoas morrendo na fila de espera, não saindo da casa dos ancianos. Uhum. Porém, essa vez a letalidade está muito baixa. Então, eu queria que tu comentasse, isso é atribuído a
eventualmente mudou a virulência do vírus localmente, tem outra população que está sendo afetada, ou é simplesmente um aumento da capacidade de teste, ou várias, digamos? É um pouco das duas últimas. Tá? Não se tem nenhum dado que sugira mudança na letalidade do vírus em si, e nem da virulência, tá? Do vírus em si. Tá? Agora, a gente tem melhoria no manejo clínico, ou seja, a capacidade de atendimento dos hospitalizados melhorou muito, e isso é importante também a gente lembrar, mesmo que a gente não tenha uma droga comprovadamente eficaz para inibir o vírus, a gente evoluiu muito no tratamento dos sintomas, e isso diminui a quantidade de casos hospitalizados que evoluem para óbito. Então, o manejo clínico dos pacientes melhorou muito, mesmo na ausência de medicação específica para o vírus. Tá? Temos a questão de uma melhor capacidade de testagem na Espanha, nesse momento, e em vários dos países europeus. Eles aumentaram a sua rede de captura de casos. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha um N maior no número de novos casos. Tá pegando mais gente, caso leve, tá? Coisa que na primeira onda estava muito em cima só dos casos hospitalizados. Tá? Então, isso enviesa essa análise. Tá? E, por fim, a questão de qual é a faixa etária das pessoas que estão se infectando agora. Tá? Na primeira onda, pegou muito forte as classes, as faixas etárias mais idosas, tá? E aí a gente tem uma característica, né? As crianças e jovens adultos são os indivíduos que têm a maior capacidade de aderir ao isolamento, né? Porque a questão de qual é muitas delas não estão na classe de trabalho, então não tem a questão de, o meu tipo de trabalho não me permite fazer home office, então eu vou ter que sair. Não, em geral são estudantes, então eles podem permanecer em isolamento. Então é uma classe que se permaneceu mais isolada na primeira onda e agora está saindo mais. Então eles estão mais expostos, e aí quando a gente olha a faixa etária dos casos, a gente vê que tem muito mais casos nessas faixas mais jovens, e que são as que têm o menor risco de evoluir para óbito. Tá? Então tem um pouquinho de várias coisas, tá? Mas a questão da virulência em si ainda não tem dado que sugira que seja uma mudança no vírus em si, que esteja diminuindo a letalidade e a sua gravidade. Ok, obrigado mais uma vez, Marcelo. Não vamos abusar aqui mais do tempo, então vou passar a palavra aqui para o Cristiano e te agradecer mais uma vez. Foi realmente um prazer te ver de novo e no assunto que tu está trabalhando muito e que nos interessa a todo mundo, né? Um abraço, Marcelo. Muitíssimo obrigado, Sebas. Foi ótima a discussão. Peço desculpas eu ter avançado um pouco, eu me empolgo e saio falando pelos cotovelos. Porque realmente me fascina. Tu sabe bem disso, eu sou apaixonado por esse tema. Tá? Muito obrigado. Deixamos ficar os dois aqui falando. Não, para mais. Tá bom. A gente pode falar depois, por favor. Ok, tchau. Tchau. Obrigadão. Prazer ver vocês.